Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs. Eu cumprimento cada um de vocês com a doce paz do Senhor Jesus. E hoje nós estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos baseados nas cartas do apóstolo João. Vivendo no amor de Deus é o nosso tema geral e nós temos aprendido muito sobre este tema com os nossos estudos bíblicos. Estão aí à disposição, gravados, salvos, para que você possa revê-los quando puder, quando quiser. O tema específico da nossa lição de hoje é o testemunho, a chave para a fé. E nós vamos compartilhar este tema, refletir. Você pode deixar suas curtidas, seu comentário, suas dúvidas aqui pra gente, que nós podemos trocar essas experiências através do WhatsApp, através dos nossos meios de comunicação. E eu convido você a orar para que Deus nos abençoe como Ele tem feito todos estes domingos, dando graça ao nosso estudo, falando ao coração das pessoas, e cada retorno que vocês me dão sobre quão bem esse estudo tem feito ao coração de vocês, incentiva ainda mais o meu trabalho, e mais graças eu dou a Deus por Ele estar me usando com essa finalidade. Então, queridos, divulguem os estudos bíblicos para quem não pode estar indo à escola dominical, ou mesmo quem vai à escola dominical, mas quer ver algo a mais durante a semana. Você pode ver em qualquer horário, qualquer tempo. Nós liberamos esses estudos bíblicos a partir das 7 horas de domingo, e então eles ficam ali gravados e salvos para que você possa revê-los. Então, queridos, Deus nos abençoe e nós vamos orar a partir de agora para que Ele faça isso. Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus bondoso, Deus gracioso, nós te louvamos de todo o nosso coração, Pai. Te louvamos especialmente pela palavra registrada que está ao nosso alcance com liberdade, para que possamos, meu Deus, aprender sobre o Senhor, sobre a sua vontade, mas especialmente sobre o seu amor por nós. Senhor, que durante esse estudo nós possamos ouvir tua voz, falando aos nossos corações da maneira como o Senhor deseja, repensando, refletindo sobre o nosso testemunho cristão. Fala conosco, Pai, guia-nos em cada momento desse estudo. Fala a todos os corações que acessarem este estudo, para que o Senhor possa estar realmente usando este veículo, usando essa estratégia, usando este instrumento para falar aos corações de todos nós. Muito obrigado por todas as bênçãos, muito obrigado por tudo. Dá-nos uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, como eu disse, a nossa lição de hoje é baseada na primeira carta de João. Nós vamos ver o texto básico e depois o versículo chave. Primeira carta de João 5, de 6 a 12. Versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito.
Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém. O nosso versículo-chave é o versículo 11 da primeira carta de João, no capítulo 5, que nós acabamos de ler. O versículo 11 diz o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Qual é, então, o alvo da nossa lição de hoje? O alvo é fortalecer a convicção da nossa salvação e desafiar-nos a testemunhar que Jesus é o único e suficiente Salvador. Olha que alvo ambicioso, mas plenamente possível de ser feito, né? Pela ajuda, pelo respaldo do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E nós vamos ver que esta lição vai esclarecer para nós este texto e vai nos deixar mais ricos da palavra de Deus e desta convicção. E que nós possamos, então, testemunhar maravilhosamente e com muita certeza sobre o que é a chave da nossa fé. Que Deus nos abençoe. Se, como eu, você gosta de ver filmes e séries de investigação policial, você vai entender com mais facilidade sobre o valor de um testemunho, o valor das testemunhas numa investigação, num processo para inocentar ou condenar um réu. E nós vemos que o peso que ele tem é pelo crédito que a testemunha passa, daquilo que ela viu ou daquilo que ela sabe, né? Então, um testemunho é, em geral, uma declaração que atesta o que se sabe, o que se viu ou se sentiu ser verdade, podendo ser uma declaração jurídica, uma referência de experiência pessoal a um produto ou serviço, ou uma confirmação espiritual de crenças. E o termo tem significados distintos, mas todos implicam em afirmar algo com conhecimento e convicção. Isso é um testemunho. E o apóstolo João, na sua carta, especialmente nesse capítulo 5, mostra 4 evidências ou testemunhos de que Jesus é o Filho de Deus e que tem o seu domínio, que tem em seu domínio a vida eterna. Durante todo o capítulo, ele nos apresenta Jesus como fundamento da nossa confiança em Deus. Várias vezes o autor sagrado se refere a Cristo como o Filho de Deus. Ele quer mostrar aos seus leitores as evidências de que Jesus é o Filho de Deus e tem, como eu disse, sob seu controle a vida eterna. Então, o primeiro item que nós vamos refletir é o testemunho do batismo de Jesus, o testemunho da água. Nós lemos no nosso texto bíblico que 3 são os testemunhos, né, a respeito de Jesus. Então, a água, o sangue e o Espírito. Nós vamos ver, então, que é exatamente isso que João vai nos ensinar neste momento. Então, o primeiro item, o testemunho do batismo. No batismo de Jesus, o Pai, o próprio Deus, testemunhou a seu respeito, conforme narrado em Mateus 3, de 13 a 17. Ali, a narração a respeito do batismo de Jesus vai citar o momento em que ele, está sendo batizado. Todo o povo, as pessoas que estavam naquele evento, ouviram uma voz do céu que dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Isso não quer dizer que Jesus passou a ser o Filho de Deus após o batismo, como diziam alguns gnósticos, mas Jesus sempre o foi,
né? Ali na carta aos Hebreus tem essa referência. E no batismo, Jesus estava iniciando a sua missão salvadora. Ele estava se revelando como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como afirma o evangelista João, né? No capítulo 1, versículo 29, quando diz assim: no dia seguinte, João, o Batista, né, viu Jesus que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele deixa a sua vida privada e começa a sua vida pública. O seu batismo é, então, uma manifestação pública de Jesus, primeiramente a Israel e depois ao mundo. Porque na descrição do batismo, João havia declarado: viu o Espírito descer do céu em forma de pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. As palavras de João Batista narradas no Evangelho de João, no capítulo 1. Então, o batismo de Jesus, gente, foi um ato de testemunho público da sua identidade como o Messias esperado pelos profetas, o Messias esperado pelos crentes de Israel, os crentes em Deus, né? O início do seu ministério terreno. E foi também um ato de obediência para cumprir toda a justiça. Ele não precisava ser batizado. Ele não precisava de arrependimento porque não tinha pecado. Mas ele o fez para se identificar com a humanidade pecadora e antecipar a sua missão redentora na cruz e para dar o exemplo de humildade e obediência para todos os seus seguidores, culminando na manifestação da Santíssima Trindade. Então, Jesus, sendo perfeito e sem pecado, escolheu ser batizado para se identificar conosco, né, com os pecadores, e se colocar ao lado da humanidade que precisava de redenção. Ele disse, quando ele disse: vim cumprir toda a justiça, ou vou me batizar para cumprir toda a justiça exigida pela lei. As pessoas se batizavam ali com João Batista para arrependimento dos seus pecados e purificação. Então, o batismo de Jesus não teve essa mesma conotação do batismo para as demais pessoas que estavam ali sendo batizadas por João, né? Ele fez para cumprir toda a justiça, mostrando assim que ele estava pronto para obedecer todos os desígnios de Deus e cumprir a sua vontade. E o evento foi uma demonstração clara da Santíssima Trindade, onde o Pai falou dos céus, como eu disse, as pessoas ouviram a voz do Senhor, o Espírito Santo desce em forma de uma pomba e o Filho foi batizado. Que momento especial, que momento único na vida daquelas pessoas que presenciaram, que testemunharam este momento maravilhoso na vida de Jesus. O batismo de Jesus foi um ato de amor, de humildade, um exemplo de obediência ao plano divino. Nós vamos ver então o segundo tópico, o testemunho do sangue ou da crucificação. O Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, deveria derramar o seu sangue, sem o qual não haveria remissão. Ali em Hebreus 9, 22, há uma afirmativa que, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, somente o sangue de Jesus pode nos purificar de todo o pecado. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo diz assim: se, porém, andamos na luz como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus efetivamente foi crucificado. Esse é o testemunho que devemos prestar em todo o tempo. Que Cristo morreu uma vez por todas, conforme Hebreus 7, 27, e seu sacrifício é suficiente para nos salvar, mesmo sendo nós ainda pecadores, conforme Romanos 5, 8. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus se entregou como resgate por todos,
tal é o fato atestado em seu tempo, conforme Paulo afirma em 1 Timóteo 2, 5 e 6. Então, este é o testemunho que todo cristão deve prestar em todo o tempo. Foi um sacrifício mais que humano, mais que angélico, foi divino. Palavras de Cafim. E nós testemunhamos que Jesus Cristo morreu numa cruz para perdão dos nossos pecados. Essa afirmativa da nossa fé é o nosso testemunho, é a chave da nossa fé. Nosso próximo item é o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo é testemunha do início do ministério de Jesus pelo seu batismo. Então, aqui tem um versículo que diz: depois que Jesus foi batizado, logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. Quem testemunhou isso? Os cristãos, os crentes daquela época. De fato, o papel do Espírito Santo é dar testemunha de Cristo. E lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, diz assim: mas quando vier o Consolador, aqui o Consolador com letra maiúscula, Paráclito, né? A referência ao Espírito Santo. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, Jesus dizendo, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele, o Espírito Santo, testificará de mim, diz Jesus. O Espírito Santo não dá testemunho de si mesmo, não pede adoração, não recebe oração, conquanto nos ajuda a orar melhor. O Espírito atuou nos apóstolos para ajudá-los a testemunhar de Cristo. Ele age para que o senhorio de Jesus seja pleno, conforme o apóstolo Paulo alega em 2 Coríntios 12, 3. O Espírito Santo testemunha, e o seu testemunho é de vital importância, porque não há nele erro ou fraude, visto que ele é santo. O seu testemunho é que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E é o Espírito Santo quem nos convence disso, né? Um ser humano comum, ele vai botar em dúvida muitas vezes de que nós estamos dizendo que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas vão ter dúvidas, as pessoas vão questionar, mas quando o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que isso é a verdade, que isso é a verdade de Deus para nós, nós passamos a crer totalmente. Depois também há o testemunho dos que creem. Os que creem no Filho de Deus têm o testemunho da verdade em si próprios. É um testemunho de que Deus lhes deu vida eterna através do Filho. E lá na primeira carta de João 5,11, que é o nosso versículo-chave de hoje, o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. A genuína fé em Cristo Jesus acontece na mente. Os crentes têm consciência de que o grande amor que Deus lhes deu se revela através da vida eterna. Lá em Efésios 2:1, Paulo diz assim: vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados. A certeza da salvação não é uma invenção da nossa mente, mas uma realidade espiritual, completa e definitiva. O crente pode ter segurança de que ele é salvo, de que a vida dele não acaba aqui, né, na terra, mas ela vai ter uma continuidade no céu, pelo propósito da crucificação de Jesus para nos redimir dos nossos pecados e a nossa fé nisto. Vejamos alguns motivos. A segurança da salvação não é baseada em sentimento ou circunstância. Saúde, prosperidade financeira, condições de vida, ambiente ou até mesmo nosso próprio merecimento. Não é nisto. A segurança da salvação ela é baseada no testemunho do Espírito Santo. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Eu disse isso ainda há pouco. Em Romanos 8,16 disse: a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Está lá em Gálatas 4,6. A segurança da salvação, ela é baseada na palavra de Deus. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso,
porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Está lá na primeira carta de João 5,10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, já dizia o profeta Joel, capítulo 3, 5. A segurança da salvação ela é baseada na vida transformada do cristão. Nós sabemos que fomos trasladados da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte, segundo a primeira carta de João, capítulo 3, 14. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho e eis que tudo se fez novo, um novo homem. Essa vida transformada é a segurança da nossa salvação. O próximo item serão os 4 testemunhos combinados. Olha que interessante. Todos os testemunhos apresentados têm o mesmo propósito. E o versículo 7 diz: são assim 3 os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 dão o mesmo testemunho. Mostrar que Jesus é o Filho de Deus e que quem crer nele tem a vida eterna. O testemunho é unânime, não há contradição ou evidências contrárias. Numa só voz, esses testemunhos declaram que Jesus é o Filho de Deus e Salvador do mundo. O próprio Deus afirmou isso, né, através da sua voz no momento do batismo e também lá na transfiguração, né? O Espírito Santo comprova isso e o próprio Filho de Deus afirma que ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Na Trindade, irmãos, sempre haverá uma unidade de propósito. Semelhantemente, os crentes são chamados a buscar uma unidade espiritual. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Palavras de Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 17, 23. E em Efésios 4, 3 a 13, o apóstolo Paulo diz assim, né? Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo. E também, no 1 Coríntios 1,10, o apóstolo Paulo diz assim, rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Olha como a necessidade da unidade dos cristãos vai testemunhar a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Percebe a profundidade disso? Percebe a profundidade desse ensinamento? O quanto a igreja tem falhado em testemunhar que Jesus é o Filho de Deus por causa da sua desunião, por causa das suas divisões, por causa das suas discussões entre os próprios irmãos, as divisões todas que têm advindo na história da igreja, como isso testemunha o contrário. Deus quer que nós sejamos unidos no propósito, unidos no nosso testemunho. Queridos, essa lição, apesar de breve, né, pequena, ela traz uma profundidade tão grande à nossa fé. O testemunho que nós damos atesta a nossa fé em Cristo Jesus. E caminhando aqui para as considerações finais, nós temos 2 tópicos de extrema importância que nós deduzimos dessa lição hoje. Primeiro, esses testemunhos aumentam a nossa aceitação em relação ao plano salvador exposto na obra de Cristo. Temos, além do testemunho dos homens, o testemunho de Deus, que é maior. Nós vimos no versículo 9, né, desse capítulo 5. Aceitamos o testemunho dos homens. Tranquilo. Ora, maior é o testemunho de Deus, porque se trata do próprio testemunho de Deus, aquele que deu seu próprio Filho. O testemunho de Deus é perfeito e merece toda a aceitação. Na primeira carta a Timóteo, o apóstolo diz assim, eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores,
dos quais eu sou o principal. Em algumas versões, eu sou o primeiro. Eis uma verdade absolutamente certa e digna de fé. O Espírito Santo não pode mentir. O segundo tópico é rejeitar esse testemunho é rejeitar a vida eterna. Pense nisso. Quem possui o Filho, possui a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Está lá na primeira carta de João, capítulo 5, 12. Se alguém não acreditar em Deus, em quem mais poderá acreditar? Os que se perdem o fazem por não crer em Jesus como Filho de Deus, o qual tem em si a vida eterna. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. Aquele que não crê em Deus está fazendo Deus mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. O testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem possui o Filho possui a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso é claríssimo. E somente o Espírito Santo pode testemunhar aí dentro do seu coração e testificar junto ao seu espírito que esta é a verdade mais clara a ser proclamada para as demais pessoas. Que Deus te abençoe muito ao ver este estudo, que Ele tenha falado profundamente ao seu coração, que Ele transforme sua vida, que essas verdades tão claras colocadas hoje no nosso estudo faça diferença no seu viver. Por isso eu vou deixar uma pergunta aqui, um desafio, para nós termos durante esta semana e os dias da nossa vida. A minha vida tem servido de bom testemunho para outras pessoas? As pessoas olham para mim e veem essa verdade na minha vida e conseguem ver que Jesus Cristo é o Filho de Deus através do meu testemunho? Essa é uma questão muito séria a ser pensada por cada crente e que, dependendo das respostas dadas a ela, comportamentos deverão ser transformados. Às vezes, nós estamos insistindo em coisas que estão depondo contra o nosso testemunho. E nós precisamos acertar isso diante de Deus e pedir a Deus que nos mostre a vida que devemos ter para testemunhar que Ele, Jesus Cristo, é o Filho de Deus e que somente nele nós temos a vida eterna. Queridos, o nosso testemunho é a chave da nossa fé. O testemunho dado por Deus, dado pelo Espírito Santo, dado pelo próprio Filho, dado pelos cristãos, os santos que viveram em todas as épocas e que hoje ainda temos muitos, e nós estamos entre eles testemunhando que Jesus é o Filho de Deus. Nós precisamos afirmar isso todos os dias da nossa vida. E não somente com palavras, mas com palavras, com atos, com demonstrações na nossa fé. Que Deus te dê uma excelente semana, você possa refletir bastante e crescer na presença de Deus e ter um testemunho lindo para dar a todos que te rodeiam. Em nome de Jesus. Amém.